E aí, gente, tudo certo? Então, essa semana, antes de começar o nosso assunto, tá, de desvio padrão, eu vou fazer uma revisãozinha e fazer mais algumas explicações que, porventura, tenham ficado meio inconsistentes na semana passada, tá? Muitos alunos entraram em contato comigo, disseram que não estavam tendo o êxito nos cálculos, estavam com algumas dúvidas, etc. E por isso, então, eu vou falar um pouquinho mais para vocês sobre o desvio médio e sobre a variância, tá? Então é o seguinte, a primeira coisa que alguns alunos perguntaram para mim, tá? Dentro de um exemplo que tinha no material da semana passada, tinha lá que um treinador tinha calculado as variâncias, tá? Do João, do Pedro e do Marcos, tá? De seus tempos, tá? E para saber qual deles tinha a maior ou menor variância, porque ele precisava disso para o que menor tivesse a menor variância, né, seria o que iria para a competição, tá? Porque era o que teria mais chance de sucesso, né? Então, eu já explico para vocês por que disso, tá? E aí alguns alunos perguntaram, professor, mas de onde veio esses números? Eu disse, não, a ideia era não ter calculado, mostrar que esses números existiam e que através deles, e depois eu mostrei o cálculo, mas mesmo assim o pessoal ficou com dúvida. Eu vou aproveitar esse exemplo para esclarecer as dúvidas do pessoal, tá? E vou aproveitar aí também para passar informação de como o treinador chegou nos valores de variância de cada competidor, tá? No caso do João, do Pedro e do Marcos, certo? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre o desvio médio, essa tabela aqui de baixo, tá? Antes de chegar na variância, tá? Então assim, a primeira coisa, né, a gente começar do começo. O que seria, né, o valor médio? Tá? A média, né, é uma medida de tendência central. Sendo uma medida de tendência central, ele vai fazer um resumo dos valores em um dado central, tá? E esse resumo de valores em um dado central é muito útil para muitas coisas, mas não é útil para saber o quanto esses números, essas ocorrências estão variando, tá? Então, o que acontece? Quando a gente deseja saber variação, a média não é a média, mediana, ponderada. As medidas de tendência central elas não são eficientes para isso, elas nos indicam outra coisa, certo? Então, o que acontece? O desvio médio é uma primeira medida de variação, a variância é uma outra medida e depois eu vou ensinar para vocês o desvio padrão, que é o tema da aula de hoje, e depois mais para frente o coeficiente de variação, que é um outro quesito, tá? Então tá, vamos lá, é o seguinte, a primeira coisa que eu quero saber, que eu preciso fazer para calcular o desvio médio, tá? É calcular a média das ocorrências, certo? Então, ó, eu tenho aqui o cálculo da média, que é o quê? Somar 63 mais 60 mais 59 mais 55 mais 62 dividido por 5, né? Que são 1, 2, 3, 4, 5 ocorrências, certo? Fazendo essa média simples, a gente chegou no valor de 59,8, tá, gente? Aí agora, o que a gente faz? A gente faz então a soma dos desvios. Aqui em cima deixei explicado como é que faz a soma dos desvios, tá? Mas nesse caso eu vou ensinar para vocês como é que faz aqui com base, né? Em cima e embaixo é a mesma coisa, tá, gente? Aqui a gente está calculando os desvios unitários, os desvios de cada ocorrência, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente faz o valor da ocorrência menos a média, sempre nessa ordem, tá, gente? Não pode fazer na ordem inversa, que é média menos ocorrência, porque senão vai dar distorção, tá? Primeira coisa que nós vamos fazer então é 63 menos 59, 3,2. Aqui em cima a gente tem a mesma coisa, ó. 63 menos 59,8, tá? Dá 3,2. 60 menos 59,8, sim. Então cada um menos a média, ó. O valor, tá? Aqui todos eles menos a média. E vai dar valores positivos e negativos. Por quê? Porque alguns valores vão estar acima da média, outros valores vão estar abaixo da média. Só que se a gente somar tanto na tabela de cima, né, para a gente fazer variância, quanto na de baixo para a gente calcular desvio médio, a gente a gente calcula esse desvio unitário e tenta calcular a média. Só que não é possível calcular a média, porque somando eles todos, a gente encontra o valor de zero. E sim, sempre a soma dos desvios vai dar zero. Por quê, gente? Porque a soma dos desvios leva em consideração
todos os números em relação à média. Então, se eu pegar todos os números menos a média, tá? E somar eles todos, eu vou chegar no valor zero. Por quê? Porque eu estou tratando com a média que já leva em consideração todos esses números aqui. Então, dessa forma, eu não tenho como calcular o desvio médio somente somando os desvios. Como é que eu tenho que fazer, gente? Então, olhando aqui na tabela de baixo, que eu calculo o desvio médio dos três atletas, a gente faz o seguinte, a gente usa então um recurso que existe na matemática, que é de considerar o valor em módulo. Essas duas barras que vocês estão vendo aqui, ó, são a consideração do valor em módulo. Dessa forma, a gente vai considerar um número positivo em módulo continua positivo, mas um valor negativo, um número negativo em módulo, ele se torna positivo. A gente então tira fora o negativo e deixa ele sem sinal, que subentende-se que ele se torne um número positivo, certo, gente? Então a gente vai fazer isso, a gente vai pegar cada ocorrência e transformar no valor positivo, apenas esquecendo o sinal de subtração nesses dois casos aqui, ó, que o valor da ocorrência ele é menor que o valor da média, tá, gente? Então aqui vai estar menos 0,8 em módulo é 8, 0,8, menos 4,8 em módulo é 4,8, certo, gente? Aí agora sim a gente vai poder calcular a média, que é a média dos desvios. Então, vou pegar todos esses valores agora em módulo, isso é, todos eles positivos, vai dar um número positivo, certo? Somando todos eles, eu vou achar, então, o valor de 2,24. Né? Somando todos eles, dividindo por 5, que é o número, né? Para achar a média, né? Que se chama desvio médio, porque eu estou fazendo o quê? Somando todos os desvios e dividindo pelo número de desvios somados. Então, eu tenho um desvio médio, que eu estou fazendo a média dos desvios, eu tenho o valor de 2,24. Assim foi para o Pedro, 2,16, e para o Marcos, 2,48, gente. Se vocês quiserem montar uma tabelinha dessas para treinar e refazer esses cálculos, sintam-se à vontade, tá? Eu acho até importante que vocês façam isso para saber como é que a gente faz para calcular o desvio médio. Agora, na variância, gente, o que acontece? A variância, ela é um outro recurso que a gente utiliza para saber uma variação dos números, tá? Só que ela usa um outro artifício matemático para calcular com os números negativos, para a gente não ficar com aquele problema do zero, tá? O que nós vamos fazer? Então, nós vamos pegar os desvios que a gente calculou antes, que está expresso aqui, que é a mesma coisa que está aqui, tá, gente? Então, pegando os desvios médios, tá? Eu vou dar uma olhada aqui, ó, tá 3,2 menos 0,48, e aí para tirar eles do negativo e conseguir tirar uma média, eu posso simplesmente elevá-los ao quadrado, porque existe uma propriedade matemática que nos explica que, elevando os números ao quadrado, nós temos então valores positivos, mesmo que esse número elevado ao quadrado seja negativo. Então percebam, 3,2 ao quadrado, 10,24, 0,2 ao quadrado, 0,04, menos 0,8 ao quadrado, 0,64, menos 4,8 ao quadrado, 23,04, e 2,2 ao quadrado é 4,84. Somando todos esses números, tá? Essas diferenças, tá? Em relação à média elevados ao quadrado, tá? E dividindo pelo número, a gente acha a variância. Então, o que eu fiz aqui? 63 menos 59,8 elevei ao quadrado. Fiz isso com todos eles, somei todos eles e dividi por 5. Aqui tá, ó, como eu calculei a variância, tá? E eu achei a variância, então, de 7,76, certo, gente? E aí, ó, se vocês forem olhar lá no exemplo do material anterior, tá? Em que o treinador calcula e dá esses valores da variância dos três atletas, esses valores vão estar contidos lá, 7,76, 6,16 e 8,24, tá, gente? Então, assim é que a gente faz para fazer o cálculo da variância, tá? Se vocês quiserem também repetir essas tabelas aqui para poder memorizar bem como é que faz o cálculo da variância, tá? Fiquem à vontade, tá? Eu acho que é importante vocês fazerem isso, tá? Agora, gente, a gente vai passar, então, para o nosso materialzinho, tá? Dessa semana, que trata do desvio padrão, tá? Então, é o seguinte, gente, o que acontece? A variância, tá? Ela não é uma medida suficiente ou ela não é uma medida que é exata o suficiente para que a gente consiga entender o que ela quer dizer para a gente, certo? Então, o que acontece? Como a gente eleva ao quadrado, tá, as diferenças entre a ocorrência menos a média, a gente está contaminando, a gente está distorcendo os valores
tá? Em que ela vai nos mostrar. Então, se a gente está elevando ao quadrado, a gente está crescendo com esse valor, a gente está fazendo ele vezes ele mesmo, a gente está aumentando esse valor e a gente vai ter uma perda da proporção, tá? Em relação aos números das ocorrências que nós estávamos trabalhando. Então, o que é que acontece, gente? Então, como diz o texto ali, tá? A variância às vezes não é suficiente, tá? Para a gente saber o quanto as ocorrências estão variando, tá? Em relação às médias, né? E por isso que muitas vezes o número da variância ele pode não nos trazer, tá? Uma ideia real, tá? Do quanto o conjunto de ocorrências está variando em relação à sua média. Então a gente pode dar um exemplo ali, tá? Vou mostrar para vocês um exemplo em que a variância não consegue nos trazer um valor que nos dê uma exata noção de quantos números estão variando. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Um controlador de velocidade foi colocado numa estrada e desejou-se saber o quanto variavam as velocidades dos carros em relação à velocidade permitida, que era de 80 km por hora. Realizaram-se a medida das velocidades e o cálculo da variância, tá? Então aqui eu fiz a primeira coisa que eu fiz, né? Nós temos ali então a velocidade do carro, tá? O carro 1 a velocidade, o carro 2 a velocidade, o carro 3 a velocidade, assim sucessivamente. E eu calculei a média, tá? Que é de 80 km por hora, tá? Que é o mesmo valor, tá? Da velocidade permitida, certo? Então, com esse valor de 80, é a média e a gente, então, esse valor não é o suficiente para trazer para a gente, né, o quanto essas velocidades estão variando em relação à média, e que no caso aqui é a velocidade permitida, certo? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos tentar encontrar um número que nos dê esse desvio. Vamos calcular pela variância. O que a gente vai fazer? Para calcular a variância, a gente vai fazer essa primeira coluna, que é x menos x barra. Acabei de explicar para vocês. X é ocorrência, x barra é a média, certo? Então vai ser ocorrência menos média, ocorrência menos média, ocorrência menos média, ocorrência menos média e assim vai. Então, ó, ocorrência 70 menos a média 80, menos 10. 70 menos 80, menos 10. 74 menos 80, menos 6. 80 menos 80, 0. 86 menos 80, 6. 90 menos 80, 10. Certo, gente? E para calcular a variância, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou levar todas essas diferenças ao quadrado para transformá-la em positivo, né? Então, menos 10 ao quadrado, 100. Menos 6 ao quadrado, 36. 0 ao quadrado é 0. 6 ao quadrado é 36. 10 ao quadrado é 100. E agora, para achar a variância, eu vou fazer o quê? Vou somar todos eles e vou dividir pelo número de carros que eu somei, certo? Então, 100 mais 36 mais 0 mais 36 mais 100 dividido por 5, que é o número de carros, eu achei o valor, então, de 54,40. Mas que unidade é essa, professor? Aí é que tá. Gente, se eu calculei elevando ao quadrado, então a propriedade, a unidade é quilômetros por hora ao quadrado. Então vejam que agora a variância apresentou inclusive um número bem alto, inclusive ele é bem maior do que a própria amplitude das velocidades que nós estávamos tratando aqui. O menor caso é 70 e o maior é 90, né? Então nós temos uma amplitude de 20 km por hora e ele está nos dando uma variância de 54,4 km por hora ao quadrado. Puxa vida, gente. Olhando assim para esse número, ele realmente nos dá uma ideia de o quanto a velocidade dos carros está variando? Não, né? 54,4 é um número alto que ele nos fala que, e sim, está tendo uma variância relativamente boa, mas eu não consigo saber quantos quilômetros por hora está variando isso, certo? Quantos quilômetros por hora ele vai estar a menos ou a mais que a média? Ele não está nos dando esse valor. Então, dessa forma, tá, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o cálculo do desvio padrão. O cálculo do desvio padrão, tá? Ele não é distorcido, tá? E porque a média, né? Então, assim, esse valor aqui é um valor distorcido porque eu estou fazendo o quê? Elevando ao quadrado. Então, se eu estou elevando ao quadrado para fugir desse zero aqui, ó, porque se eu somar esse aqui vai dar sempre zero. Para transformar esses números em positivo, eu estou elevando ao quadrado e tirando a média. E acho isso aqui. Só que esse aqui é um número distorcido porque eu elevei ao quadrado. Gente, não há nada mais simples e óbvio do que a gente fazer o quê? Tirar a raiz quadrada da variância para achar o desvio padrão. É super simples.
Então, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos fazer a mesma tabela, só que agora, esse 54,40 km por hora ao quadrado, tirando a raiz quadrada, tá? Eu vou achar, então, um desvio padrão de 7,38, tá? Arredondando aqui, 7,38 km por hora. Esse vai ser o desvio padrão, gente. Então, esse vai ser um número que vai nos indicar em km por hora, que é a mesma unidade que nós estávamos utilizando aqui, tanto nas ocorrências quanto na média, tá? Então, a gente vai ter uma medida mais fidedigna, que vai nos dar uma ideia real do quanto esses números, essas velocidades desses carros estão variando, e prestem bem atenção, essa variação é em relação à média, tá, gente? Então, aqui, o que significa, gente? Ó, aplicando a raiz quadrada sobre a variância, temos o desvio padrão, que é dado em km por hora. Agora, podemos entender que a velocidade dos carros varia 7,38, tá arredondado, tá, gente? Km por hora para mais ou para menos em relação à média das velocidades, que é 80 km por hora. Isso significa que a maioria dos carros passou no controlador, a maioria, não todos, tá, gente? Que a maioria dos carros passou no controlador de velocidade em velocidades até 7,38 km por hora a menos que 80 e até 7,38 km por hora a mais que 80. Olhando aqui, a velocidade mínima foi 70, a máxima foi 90 e a média é 80, 80, 7 para baixo, opa, chego perto de 70. 80, 7 para cima, opa, chego perto de 90. Então significa que esse número aqui está nos dando um desvio padrão muito mais aceitável, tá, do que a variância. Ó, esse número 54,4, olhando para essa variância, a gente não consegue entender direito o que ele nos significa, o que ele quer dizer para nós. Mas já o desvio padrão, sim, e o desvio padrão é super simples. E agora ele nos trouxe uma ideia bem boa. Gente, não se assustem com esse sinal aqui em cima, tá? Que na verdade, esse aqui é uma construção, tá, gente? Se vocês forem olhar, x menos x barra, não é 70 menos 80, que é a ocorrência menos a média? Tá aqui, ó. O que é esse x menos x barra, tudo isso elevado ao quadrado? Não é o resultado desse x menos x barra, que é 70 menos 80, não é menos 10? Menos 10 ao quadrado não é 100? Então é isso aqui, certo, gente? E aí, o que é essa raiz aqui? Essa raiz aqui é depois que eu somei isso aqui tudo e dividi por 5 para tirar a média e achei o 54,4, que é a variância, eu faço o quê? A raiz quadrada, e aí eu acho o 7,3756 aqui, certo, gente? Tanto que a fórmula aqui embaixo, ó, existem duas fórmulas iguais praticamente, tá? Só tem uma diferencinha aqui embaixo, que é, para a amostra é n-1, certo, gente? Então, seria, se isso aqui fosse uma amostra, eu teria 5 carros menos 1, entendeu? Aí eu seria 100 mais 36 mais 0 mais 36 mais 100, dividido por 4, que é 5 menos 1. Mas como aqui eu adotei que isso é uma população, que só os 5 carros passaram ali e que eu anotei todos eles, então vai ser sobre 5, porque vai ser o n e não é menos sobre menos 1, porque é população, certo, gente? Então, olhando aqui agora para essa fórmula, vocês conseguem entender perfeitamente o que essa fórmula nos diz. Tal, que é essa letra aqui grega, tá? Indica que o somatório das diferenças do quadrado, tá? Do quadrado das diferenças, perdão, tá? Da média dos quadrados de diferença, porque é somatório sobre o n, tá? É igual a raiz quadrada, né? E aí dá o desvio padrão. Então vamos lá. O que eu fiz primeiro? Olhando aqui dentro do parênteses, não foi a ocorrência menos a média? Sim. E não foi o somatório que eu fiz aqui? Sim. Depois, eu não fiz o somatório dos quadrados e dividi pelo número? Sim, é o que eu fiz aqui na tabela. Depois eu tirei a raiz quadrada. Essa fórmula aqui não é nada mais do que eu fazer esse passo, depois esse passo, depois, por último, esse passo aqui. Certo, gente? Então, o pessoal se assusta muito com essa fórmula, não precisa se preocupar, tá, gente? Fiquem tranquilos, tá? Porque a leitura dessa forma parece ser difícil, mas não é, tá? Pessoal, eu espero ter ajudado vocês, tá? Principalmente a esclarecer as dúvidas que ficaram do vídeo e do material da semana passada. Eu, essa semana, vou passar mais exercícios para vocês referente ao conteúdo dessa aula, tá? Vou pedir para vocês acharem a variância, o desvio padrão, o desvio médio, tá? De algumas tabelas, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês entrem em contato comigo via e-mail, tá? Não se esqueça de identificar com nome, turma, qual atividade e qual o exercício da atividade, tá certo? Um abração e até a próxima.